Quando você entender a diferença entre uma palestra e uma aula, você vai entender por que que um palestrante chega a ganhar até 50 vezes mais do que um professor. Há poucos dias atrás, né, eu estava falando para um grupo de alunos que eu ia dar palestra naquele dia para um hospital na cidade, para todos os médicos, enfermeiros, e técnicos de enfermagem deste hospital. Então um aluno falou para mim: "Professor, mas qual que é a diferença entre uma aula e uma palestra?" Falei para ele que tinha 2 diferenças, e a primeira diferença era bem clara. Um professor ganha em média de 60 a R$ 100 a hora aula. Enquanto isso, em uma palestra, você cobra pelo menos R$ 5.000 por 2 horas de palestra. Ou seja, a gente está falando aí de pelo menos R$ 2.500 a hora aula. Mas a segunda diferença que justifica essa primeira é qual é a função de cada uma dessas 2 coisas. A função de uma aula é basicamente informar. Um professor que consegue transmitir claramente a sua informação, ele já é um bom professor. É isso que esperam dele. Já em uma palestra, não. A grande função de uma palestra não é informar, e sim transformar. Uma palestra, então, ela tem que ter a capacidade de pegar a pessoa de um ponto e levar ela até outro ponto. E isso realmente não é algo fácil de se fazer. Portanto, os pré-requisitos de uma boa aula, de uma boa palestra, são completamente diferentes. Talvez você, professor que está ouvindo a minha fala aqui, pense: nossa, mas a minha aula já é meio que uma palestra. E sim, eu conheço muitos professores, educadores que têm esse dom da comunicação, do storytelling, esse dom de transformar assuntos complexos em assuntos simples e interessantes, mas que ainda não passaram por esse nível. Porque se tornar um palestrante é sim um outro nível para o professor. E a partir desse momento ele pode sim ganhar muito mais. E claro, também é uma questão de autoridade e de realização.